Bom dia, pessoal! Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre os encontros vocálicos, tá? Então, na aula anterior, a gente estava vendo sobre letra e fonema, e aqui tem uma certa relação nesses conteúdos. Acredito que vocês não terão dificuldade, porque aqui também vocês terão que pronunciar aí as letras para saber qual que tem mais força e qual que tem menos força. Então, o que seria o encontro vocálico? É o encontro das vogais. E como que elas se dividem? Elas se dividem em ditongo, tritongo e hiato. Então, o que seria esse encontro vocálico? É o encontro das vogais, sendo elas semivogal e vogal. O que seria uma semivogal? É uma vogal que nós pronunciamos com menos intensidade, com menos força. E a vogal é aquela que nós pronunciamos com mais força. E aí agora a gente vai falar sobre os ditongos. Então, o ditongo, ele é o encontro de duas vogais, sendo ela uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa, uma semivogal e uma vogal, ou uma vogal e uma semivogal. Exemplo, na palavra série, nós temos ali uma vogal e uma semivogal e uma vogal, e na palavra herói nós temos uma vogal e uma semivogal. Então, nesse caso, elas se classificam entre ditongo crescente e decrescente. Observem aqui, na palavra série, na separação silábica, elas ficam juntas, elas não se separam. Por isso que ela é um ditongo, primeira coisa. Ela é um ditongo crescente porque ela vem do menor para o maior. Então, ela começa com uma semivogal e vai para a vogal. O I, nós pronunciamos com menos intensidade que o E, série. Então, nesse caso, é uma semivogal e uma vogal. Então, ele é um ditongo crescente. Já a palavra herói, nós pronunciamos o O com mais força do que o I. Então, aqui eu tenho um ditongo decrescente, porque ele começa do maior e vai para o menor. Então, tem que entender esse ponto do que é mais forte, do que é mais fraco, para conseguir identificar o que é o crescente e o decrescente. E os tritongos seriam o encontro de três vogais, e na divisão silábica elas não se separam, elas sempre vão ficar juntas. Então, o tritongo seria o encontro de duas semivogais e uma vogal. E ela não tem posição ali, ela pode ficar primeiro a vogal, depois a semivogal, ou a semivogal ficar no meio, não tem um lugar fixo delas, não tem uma posição para elas ficarem na palavra. Tá? Então, o tritongo ele não se separa e ele é caracterizado assim, ok? Aí nós temos os tritongos nasais também, que tem o som nasalizado, que seriam aquelas palavras que terminam em M, olha. Ninguém, enxáguem. Então, esse M, ele tem um som de I também, ele tem um som nasal. Então, por isso ele é caracterizado como um I, ok? Então, lembrem disso aí também. E agora, por fim, nós temos o hiato. O hiato ele é o encontro de duas vogais. Só que na separação silábica, elas ficam separadas, não ficam juntas. Então, fica uma em cada sílaba, quando elas se separam. O exemplo aqui, geleia. Então, geleia, na separação silábica, eu tenho aqui um hiato. Coelho. Também, as duas são vogais, pronunciamos com a mesma força, então eles ficam separados. E a própria palavra hiato, elas têm a mesma força, o I e o A, então elas ficam separadas, elas são hiato. Então, lembrando que hiato, as sílabas, as vogais se separam, tritongo nunca se separam, e ditongo elas ficam juntas. Porém, nós temos o ditongo crescente e o ditongo decrescente. Ditongo crescente é quando nós temos uma vogal que vai do menor para o maior, e decrescente quando é do maior para o menor. Então, só lembrar dessa regrinha que vocês não vão esquecer. Agora façam as atividades lá da apostila, da página 132, 132 e 133. E a gente faz a correção na próxima aula. Bons estudos!